Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhões. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para você enriquecer seu espírito, sua alma, seu corpo. Nós estamos aí na nossa série Esgotamento Emocional. E hoje o nosso episódio é Descubra como os heróis da fé superaram essa sensação aí de esgotamento. Encontre forças, né, para renovar, para começar de novo. Então, a gente vai começar com a história realmente que a gente tem falado aí ao longo desses episódios, mas vamos reunir os vários ângulos aí que a gente tem falado em todos os episódios. Vamos começar com a história aí de Elias, que realmente chegou, né, ao estado de esgotamento logo depois de uma experiência de vitória e de morte, todos os profetas aí de Baal. Chegou ali, foi ameaçado de morte por Jezabel, foi para a árvore debaixo da árvore, eu quero morrer. Socorro, né? E aí vem o anjo em seu auxílio, né? Deus realmente mandou primeiro a comida para que ele comesse, mandou toda a provisão realmente para que ele se restabelecesse e renovasse as suas forças. Então, nesse episódio, a gente vai descobrir e aprender com os grandes heróis da fé. A Bíblia é repleta de histórias dos heróis da fé, como eles lidaram com essa sensação de esgotamento, de exaustão. E para que a gente possa encontrar forças. Então, vamos falar de novo da nossa história do Elias. Resumindo a história de Elias, que é uma das mais belas da Bíblia, é um dos maiores profetas. Elias e Moisés são os grandes nomes que Deus escolheu, porque a experiência de Elias ser arrebatado, não passar pela morte. Moisés, eu desconfio, a Bíblia não fala, porque nunca alguém encontrou o túmulo de Moisés. Ele subiu ao monte e sumiu. Então o autor escreve apenas que Deus sepultou em algum lado que ninguém viu, mas eles dois aparecem no Monte da Transfiguração para confortar Jesus antes que ele desse a sua vida. Mas Elias se levantou num período de decadência espiritual extrema do Reino do Norte, Israel, quando Acabe, casado com Jezabel, idólatra, introduziu o culto a Baal, um culto pagão em Israel. Elias se levanta para profetizar e a sua palavra é sempre muito precisa. Acabe buscou em todos os reinos querendo matá-lo, mas não encontrou. E ele preparou uma viúva para o sustentá-lo no tempo de fome, depois levou-o para junto do ribeiro Querite, onde os corvos vinham, traziam pão, comida para ele. Mas depois Deus disse, chegou a hora de te apresentares ao rei Acabe. Quando Elias diz, nos próximos anos não haverá chuva nem orvalho, senão, segundo a minha palavra, entendemos que ele não está se exaltando, mas quando ele diz segundo a minha palavra é porque Elias era um porta-voz de Deus, era a boca através de quem Deus falava. E é muito bom, a Bíblia é extraordinária, porque se ela fosse escrita por algum ser humano, haveria de omitir erros e fragilidades dos grandes heróis. Mas não, a Bíblia é tão verdadeira que não esconde pecados, não esconde lutas da vida de ninguém. Eu acho interessante, por exemplo, quando lemos a história dos reis, começando nos livros de Samuel, Saul, Davi, Salomão, e depois, quando lemos as crônicas, o livro das crônicas, os dois livros. No livro dos reis, nós encontramos, por exemplo, os pecados de Davi, as fragilidades. Mas aqueles que escreveram as crônicas, quando Judá volta do cativeiro,
e vai registrar a história dos reis, você não encontra o pecado de Davi, você não encontra as fragilidades de Davi. Como quem disse, é o nosso grande herói. Aqui tudo começa. Então, é maravilhoso olharmos para um perfil como Elias e saber que ele era gente como nós. Por isso, Tiago vai dizer que ele, Elias, era sujeito às mesmas fraquezas que nós. Mas orou e não choveu. Orou e voltou a chover. Na segunda sua palavra ele fala, e quando Deus diz, apresenta-te a Acabe, porque eu mandarei chuva, é Deus quem determina, ele vai e ele se encontra com alguém que disse, vem cá, quando ele pega o servo, vai dizer a Acabe, ele diz, por favor, meu senhor, não te contaram que eu escondi profetas, Elias, porque se eu for falar com Acabe e Deus te carrega sei lá para onde, né? Não há reino onde ele não tivesse feito jurar que não te encontrou, mas ele diz, vai, porque hoje convém que eu fale. Então, Acabe vai e se encontra com o rei, e o rei vai logo, és tu o perturbador de Israel? Ele diz, não, tu é que perturbaste Israel com toda tua esposa Jezabel, com todas as suas feitiçarias, com toda a sua idolatria. Mas vai lá, chama os profetas de Baal, 450, e vamos ver quem é que é Deus. Vamos fazer um desafio agora. Faça o desafio. E nesse desafio, ele ordena aos profetas de Baal, vocês são muitos, então vamos dois construir um altar. Mas ninguém vai pôr fogo. O Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Então os profetas de Baal fazem, invocam seu Deus, cortam-se, lancetam-se, como eram os costumes pagãos para derramar sangue. E Elias ficava debochando. Vai lá, clama mais alto, pode ser que ele fez uma viagem, pode ser que estejam dormindo, acorda lá, clama, e foi até o meio-dia e nada. Elias chega, primeira coisa, reparar o altar de Deus que estava quebrado. Reparar o altar, ele diz, agora faça um rego à volta do altar, ponham água. Qual era a coisa mais preciosa naqueles dias e mais difícil de encontrar? Água. E Elias pede que derramem a água sobre o sacrifício. Quando jogam a água, ele diz, mas, como quem diz, ainda restou um pouquinho. Você tem que dar tudo. E aí ele faz a oração tremenda a Deus. Para que Deus responda com fogo. E Deus envia o fogo. E não apenas a primeira vez que temos na história, porque geralmente a água apaga o fogo. Aqui temos na história o registro de que é o fogo que lambe a água. Então o fogo não apenas consumiu o holocausto, mas lambeu a própria água e todo Israel cai por terra. Só Yahvé é Deus, só Yahvé é Deus, só Yahvé é Deus. E logo, depois de todo incidente, Deus diz, vai, fala para ele que vai chover. E diz, prepara o teu carro porque eu ouço voz de abundante chuva. Mas onde? No espírito, porque os céus estavam limpos. Mas Elias faz uma coisa. Ele se coloca, não apenas de joelho, mas ele coloca a cabeça entre os joelhos, que era a posição de dar à luz. Das mulheres dar à luz, parto normal. E diz ao seu servo, vai ver lá. Ele diz, o céu está limpo, não tem uma nuvem. O que está fazendo Elias? Gerando no espírito a manifestação do que ele ouviu, que vai haver chuva, é a intercessão. E ele manda o servo 7 vezes. E na 7ª ele diz assim, apareceu uma nuvenzinha como a mão de um homem. Ele diz, pronto, já é o sinal. E houve abundante chuva. Então, a manifestação da presença de Deus foi sem medida. Mas aí que quando Acabe chega em casa e conta tudo a Isabel, a Jezabel, é que ela faz um desafio. Ele vai fazer um desafio. E aqui que começa o lado emocional, que vamos considerar agora. Nós lemos
no versículo 3 e 4. Então, quando ele soube da notícia, e olha aqui o problema da alma, teve medo. Teve medo. É aquele sentido de segurança que todos temos, não é? Nós queremos nos defender, então veio o medo. Teve medo. Você pode ser o mais espiritual possível, mas se alguém coloca um revólver na sua frente, há aquele medo instantâneo. O problema é quando alimentamos o medo. Mas é uma reação fisiológica, é a reação de defesa. Sem pensar, você teme, dá um susto, não? Dá um susto. Teve medo. Agora o que ele faz? Fugiu. Está aqui escrito, fugiu para salvar sua vida. Foi para Berseba, onde uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto. O que eu acho admirável aqui é que Elias vai fugir para onde? Para o monte de Deus. Horebe é o monte de Deus. E ele vai fugir sozinho. Há experiências que nós vamos ter que viver sozinhos com Deus. Não é? Foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e sentou-se debaixo da moita de um zimbro. Ali orou pedindo a morte. Já basta, Yahvé. Tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia. E bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que meus pais. A experiência de Elias nos dá 10 indicações. Eu vou compartilhar o que Rick Warren disse em uma das suas reflexões, meditações, que ele tem, meditação diária sobre Elias. 10 sinais. 10 sinais de que ele está sofrendo exaustão emocional. Então vamos ver lá você? Vamos ver eu? Mantenha seus olhos abertos para estas questões em sua própria vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Vamos nos autoexaminar e ver aqueles a quem estamos ajudando. Se você vê algumas dessas características em sua vida agora, provavelmente você está emocionalmente exausto e passando por esgotamento. Então aí é hora de você parar, é aquela receitinha do nosso último episódio, não é? De identificar onde estão as causas e realmente fazer alguma coisa, porque temos que começar sempre com um diagnóstico. E antes de entrar nos 10 sinais, eu escrevi aqui que Elias era um homem de grande coragem, era uma das figuras mais dominantes do Antigo Testamento. Havia nele pouco ou nenhum senso de medo. Como é que ele desafia quase 150 profetas na presença do rei? Qual é o sinal de medo que Elias tem? Nenhum. Grande coragem. Ele se recusou a capitular ao mal. Ele não ficaria em silêncio, mesmo quando seu rei muito poderoso ordenou que ele o fizesse. Cala-te. Ele estava tão entusiasmado com o seu trabalho para o Senhor que nada, nem ninguém poderia apagar esta chama. Você se lembrará da história que acabamos de contar, dramática, de 1 Reis 18, onde Elias chamou os sacerdotes pagãos e os desafiou. Aquela era uma grande vitória para Deus. As forças do mal foram colocadas em fuga nessa experiência. E Elias estava exuberante. Uau! Deus se revelou a Israel. Chegou a hora do grande avivamento. Então Jezabel, a rainha perversa da terra, recebeu a notícia sobre o que havia acontecido. Ficou furiosa. Ela enviou mensagem a Elias. E a mensagem dizia assim: amanhã, a esta hora, você estará morto como um prego de porta. Esta foi provavelmente a gota d'água que quebrou a espinha dorsal do espírito corajoso de Elias. Ele havia trabalhado tanto, tão arduamente.
Ele havia derramado tanto de si mesmo na causa do Senhor. Ele acreditava que a vitória tinha sido alcançada. É o que eu vejo nas entrelinhas, entre o Monte Carmelo e o Zimbro. O que é que está acontecendo neste mundo da alma de um homem tão corajoso? A expectativa da vitória e a decepção de que ela na realidade não ocorreu. Aí o cansaço. Agora, de repente, tem um novo obstáculo diante dele. Sentença de morte. E fez com que ele deslizasse por essa ladeira escorregadia da depressão. Ele se esgotou. Então, os sintomas clássicos que nós analisamos aí, que se estuda dentro da própria ciência, nós vamos ver aqui. Primeiro, o medo. O medo. A gente vê isso quando foi aquele grande milagre de Jesus chamar Pedro para caminhar sobre as águas. Olhar para as circunstâncias, ter medo. Quando o medo vem? Quando você muda o foco. Você começa a se concentrar no problema. Segundo, você se pega fugindo das coisas. Você foge. Elias estava fugindo. Terceiro, você desiste de relacionamentos. Você se isola. Ele deixa o servo e segue sozinho. Ele tinha um servo, Eliseu, que por sinal seria o seu sucessor. Mas ele desiste dos relacionamentos. É o que fazemos quando estamos esgotados. Quarto, você toma decisões tolas, impulsivamente. Ele tomou a decisão tola. Corre para o deserto e fica debaixo dos zambujeiros. Quinto, você se esforça além dos seus limites físicos. Diz a Bíblia que ele correu, veja só, Acabe estava em carros e ele corre e consegue ir à frente dele. Que esforço físico não fez o profeta para ultrapassar o carro, que já tinha partido há um certo tempo, mas ele vai correndo atrás. Então, você ultrapassa seus limites físicos. É sinal de esgotamento. Você se esforça além dos limites. Sexto, seu trabalho parece inútil. Você fica pensando, foi tudo inútil que eu fiz, não valeu a pena. Você relativiza tudo. Você não consegue ver o que aconteceu de bom. Sétimo, você reclama que quer desistir. É o que ele faz. Não vale a pena, quero morrer. Eu sei que um dia eu vou morrer, por que não morro já? Oitavo, você se sente isolado e atacado. Todos morreram. Jezabel matou todos os teus profetas. Eu estou sozinho. Nono, você se compara com os outros e se sente mal consigo mesmo. Se os outros morreram, porque eu não morro? Então, você pensa, não, eu estou mal comigo, não vale a pena continuar. Não vale a pena. E em 10º lugar, você acha que a morte pode trazer alívio. Só tem um jeito de parar esse cansaço, esse esgotamento. É a morte. É claro que Elias estava fatigado, estava exausto. Ele estava física e mentalmente exausto. Não resta dúvida. Agora, o problema de Elias é que a sua mente estava desgastada. Ele tinha acabado de sair de uma longa campanha para chamar de volta a nação para Deus. E ele tinha acabado de experimentar o estresse e a tensão da competição. Ele competiu com os profetas de Baal por um longo tempo. Essa é uma tensão a que você se expõe. E no Monte Carmelo, ele tinha gasto seu capital emocional.
É o que ocorre. Nós esgotamos o nosso capital emocional. Ele estava mentalmente chicoteado. Ele estava vendo Jezabel com todo o seu poderio correndo atrás dele para matá-lo. Por que seria morto por Jezabel? Por que Deus não me mata logo? É quando a mente está cansada. A mente cansada, tudo que ocorre na mente vai para as emoções. E o que afeta as minhas emoções vai afetar a minha ação. Então só resta um cuidado, é fuga. Esse é um dos sintomas de esgotamento. E é claro que Elias estava com medo. 1 Reis 9:3 diz, Elias teve medo. Ele se levantou e correu para salvar a sua vida. Agora ele sentia que o mundo inteiro estava contra ele. Então, queridos, o que ele vai dizer? O sintoma aqui, do verso 10, eu mesmo fiquei sozinho e eles procuram tirar minha vida. Mas há uma prescrição para a cura. Glória a Deus, há uma prescrição para a cura. 4 passos de Elias para a vitória. Também do medo, da desilusão, da depressão. Se qualquer um de nós, e mesmo que a gente pense no contexto de líder na igreja, eu falo de um líder em qualquer campo. Qualquer um de nós que lidera um povo, que está à frente de um povo, pode chegar a um estado desses. Eu aprendi na minha experiência que geralmente, depois de uma grande vitória que alcançamos, vem uma depressão. Por quê? Por causa da exaustão física. A gente se devota tanto a um projeto, tanto, estabelecemos uma meta, corremos, e nesse de cumprir os prazos, de cumprir algo, nós deixamos de dormir as horas que devemos dormir, deixamos de descansar, deixamos de ter exercício, comemos de qualquer jeito, começamos a quebrar as leis de uma saúde plena. Então, pá, chegou a vitória. Você relaxa porque alcançou a vitória, mas nessa hora que vem os sintomas do desgaste físico e onde vem a depressão. A gente vê isso em pastores, uma grande construção construiu, lá vem a queda. Foi o que aconteceu com ele. Então, quando aplicadas estas 4 coisas, qualquer um de nós pode alcançar a vitória. Primeiro analise, veja o que aconteceu. Quando pareceu que a fuga venceu, parece que a fadiga venceu em outras. Mas eu quero falar agora sobre o que ocorre com Elias. Primeira coisa, ele estava cansado? Sim. Exausto? Sim. Fugiu? Sim. Mas para onde fugiu? Para Deus. Essa é a primeira coisa que temos que fazer. Temos vontade de fugir e vamos fugir mesmo. Mas o conselho é fuja para Deus. Ele fugiu para onde? Para o Monte Horebe, que é chamado Monte de Deus. Ele fugiu para o Monte de Deus. Era exatamente o mesmo monte onde estava Moisés, na experiência da sarça ardente. O mesmo monte para onde Deus levou o povo quando saiu da terra do Egito. Por isso aquele é chamado Monte de Deus. Elias fugiu para o Monte de Deus. Então nós temos que fugir para onde? Em direção a Deus. Correr em direção a Deus. A montanha de Deus. Então em seu desânimo, em seu desespero, em sua fadiga, em sua exaustão, fuja para Deus. Fuja para a sua presença. É onde a gente vai buscar aquele lugar sozinho, aquietar-se, atire-se nos braços e Deus diga, Pai, eu me atiro nos teus braços agora. Relaxe. Relaxa na sua presença. A segunda coisa, Elias, ele aceitou o refrigério que Deus ofereceu. Ele mandou o anjo, ele abraçou, ele recebeu bem o anjo, ele recebeu a comida, ele comeu, ele atendeu o conselho do anjo, ele foi dormir. Elias poderia ter
se retratado, ter raiva, ter amargura, ter desistido de Deus. Sim, ele poderia. Em vez disso, ele permitiu que o anjo de Deus o servisse. Então, aceite o refrigério que Deus lhe traz. E esse refrigério pode vir num anjo sem asa. Alguém humano, alguma pessoa que surge no seu caminho para lhe ajudar, para ser um conselheiro, para ser um ombro amigo. Os anjos são enviados para nos auxiliar, não apenas anjos espirituais. Anjo é mensageiro. Deus mandará alguém no seu caminho. Aceite a ajuda que Deus traz, que pode ser de múltiplas formas. São múltiplas as formas, porque Deus vai responder a ele com muito amor. Terceiro lugar, Elias manteve um coração sintonizado com Deus. Porque se ele foge para o monte de Deus, mesmo que a sua alma esteja em frangalhos, ele está, na realidade, mantendo o seu coração sintonizado com Deus. Por isso ele ouviu a voz de Deus. Por isso ele pôde perceber que Deus não estava no vento, que Deus não estava no terremoto. Ele percebeu. Então ele está sintonizado. Fique sintonizado com Deus. E, em quarto lugar, Elias foi honesto com Deus. Seja honesto. Abra o seu coração. Deus o compreende. Deus trará resposta para você. E uma citação familiar resume a experiência de Elias. O sucesso nunca é final e o fracasso nunca é fatal. É a coragem de continuar que conta. E foi o que Deus trouxe para Elias. Coragem, continue. Então guarde, o sucesso nunca é final e o fracasso nunca é fatal. Então, tanto Elias como grandes heróis puderam experimentar a mesma coisa. No entanto, você pode chegar a este momento de sintonia com Deus e de receber a força, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, nem permanece para sempre. E ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, maravilhoso, porque a gente pôde aprender aí com os heróis da fé como a gente pode vencer esse esgotamento emocional, né? Essa fadiga. Nunca subestime realmente esse poder da fadiga. A gente tem falado várias vezes sobre isso, né? Não considere, né? Esse cansaço crônico não é normal, né? É normal a gente estar sentindo um cansaço. Trabalhei muito durante o dia todo, estou muito cansado hoje, mas esse cansaço crônico não é normal. Ele tem uma causa, a gente viu que pode ser físico, emocional, espiritual. Se é físico, né, identificar se tem alguma deficiência de vitaminas, se tem alguma deficiência de hormônio, se tem alguma doença, alguma coisa na sua saúde que possa estar contribuindo para isso, e você mesmo, né? A sua alimentação que está contribuindo para isso, a sua falta de sono, a sua falta de exercício, a sua falta de disciplina. Então, identificar quais são os pontos. E Elias nos mostra aí como que a gente consegue utilizar a fé também para superar essa sensação de esgotamento. E ele é um grande exemplo, né? E foi um grande exemplo de como reverter essa situação toda de esgotamento. E a gente viu, né, como Deus agiu com ele. Então, a sugestão é que você realmente inclua momentos de descanso na sua rotina diária, né? Momentos de pausa na sua rotina diária. Que tenha realmente uma alimentação rica, né, em frutas, verduras. Agora mesmo no Ative Seu DNA, a gente começou o jejum de Daniel. Então, que tenha uma alimentação rica em fruta e verdura, pobre industrializado, né? Pode ser gostosinho, mas é veneno. Então, não evitar realmente. Faça a sua atividade física, entre em contato com a natureza, com as pessoas, veja a luz, né? Faça a sua oração diária, alimente seu espírito todo dia. A gente fala que tem que tomar banho todo dia, precisa alimentar seu espírito também todo dia, sua mente, né? Faça a sua meditação na palavra. Ore todos os dias para que você realmente esteja conectado. Então, procure esses momentos para que realmente você não chegue mais num momento de esgotamento, que você possa conseguir fazer isso, né? Essa prevenção. Claro, e como exemplo dos textos que estamos deixando para você, os 30, nesta semana, por exemplo,
Você pode até anotar, Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não se fatigam, caminham e não se cansam. Gálatas 6:9. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos em tempo certo. Só para dar um exemplo do que você tem, você vai ter um comentáriozinho aí no PDF, não é? Lá no e-bookzinho que vai ser Salmo 42:11. Por que estás assim tão triste? Olha, fala para a alma, fala alto. Ele falou alto. Por que estás tão triste assim, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. O outro texto vai ser Tiago 1:2-4. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações. Que tal? Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte coisa alguma. Salmo 46:1, que vimos lá no outro, Deus é o nosso refúgio, é o meu refúgio. Aí você personaliza, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu auxílio sempre presente na adversidade. E Romanos 5:3-4. E esse vai ser o outro versículo. Serão 6 versículozinhos por semana, para você meditar, para você refletir, para você orar. Mas não somente isto, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Aí você tem um processo que pode ser difícil, não é? Mas refina a nossa fé, aprofunda nossa confiança em Deus, porque cada vitória que alcançamos nos torna mais fortes, mais resilientes e com mais estrutura emocional para enfrentar as tempestades da vida. Verdade. Então, se você conhece alguém que está precisando, né, que está aí com cansaço, um desânimo, uma depressão, uma ansiedade, está se sentindo esgotado, não esquece de compartilhar esse episódio. Se você também quiser ter acesso, tá aí conosco nesse desafio de 30 dias, né, de um versículo por dia para meditar nessa palavra e conseguir lutar realmente contra o esgotamento emocional, físico, mental, espiritual. Escreva aqui, né, eu quero, nos comentários, ou então mande um direct para a gente, escreva eu quero, que nossa equipe entrará em contato e enviará esse e-book para você. E até o próximo episódio da série do esgotamento. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomes.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível.